Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. A gente segue com o nosso conteúdo. E nessa videoaula de literatura, a gente vai falar sobre o nosso conteúdo do segundo bimestre, né? A proposta, como vocês ficaram sabendo lá no início, é a leitura do livro paradidático A Lágrima do Robô. Eu espero que todos tenham seguido aquele roteiro que eu enviei para a leitura, tenham feito a leitura do livro. Tenho certeza que gostaram, porque é um livro bem interessante, foi um livro muito bem escolhido, não fui só eu que escolhi, né? A coordenação da escola ajudou, a direção. Enfim, espero que todos tenham lido, estejam aí com a história, né? O tema, os personagens aí bem organizados na cabeça. Então, nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre o livro paradidático. Obviamente não daria para a gente fazer a leitura, né? A gente não faz dessa forma, vocês leem o livro e a gente faz alguns comentários. Eu fiz aquele roteiro para leitura já para ajudar. E a gente começa então falando sobre o paradidático A Lágrima do Robô, né? Tá aí a imagem dele. Já começa bem interessante, né? A capa, porque realmente é um robô e ali ele chorando, né? A gente começa falando sobre o autor. É uma obra de Carlos Eduardo Novaes, né? Ele ainda vive, tem 79 anos, né? Nasceu em 1940. O que a gente pode falar dele? Não é simplesmente um escritor, né? Advogado, cronista, romancista, contista, dramaturgo. Cara, tem um leque aí, né, de vivências. Os livros dele abordam temas ligados à política brasileira, cotidiano cubano, vida conjugal, universo adolescente, sempre, né, bem-humorado e de forma crítica. Ele é diretor da Casa do Riso, no Leblon, aqui no Rio, um teatro dedicado exclusivamente ao humor. Aí, de repente, alguns alunos estão pensando assim, mas por que ele não está falando do autor? Por que ele está falando que ele é diretor de um teatro? Porque a gente, conhecendo um pouco, obviamente muito pouco, né, do autor, muitas vezes a gente consegue entender a forma como ele conduz a história, né? Porque ali ele escreveu, tem o ser dele ali naquela obra. Então a gente consegue entender. Eu falei que as obras dele são bem humoradas. Olha, ele é diretor de um teatro dedicado ao humor. Entenderam? Por isso que é muito interessante. Sempre que a gente lê um livro paradidático, eu gosto muito de ir falando sobre o autor para a gente ter esse conhecimento e até para a gente conhecer também um pouco sobre a vida, sobre as outras obras, né, dos autores que a gente vai tomando conhecimento. Então, ainda sobre, né, o nosso autor aí, sobre o Carlos. Em 69, ele iniciou sua atividade de cronista no jornal Última Hora. Olha lá, 72 ele já foi trabalhar no Jornal do Brasil e já fazia aí humor, né, para a loteria esportiva. Depois ele passou a cronista. E aí nasceu seu primeiro livro, que foi O Caos Nosso de Cada Dia. Eram crônicas, né, escritas para o jornal, que foram publicadas em 1974. O trabalho nesse jornal se estendeu aí por muitos anos, por 13 anos, e deu origem à maior parte dos livros dele, né? O que a gente pode falar de obras desse autor? Temos aí a primeira, O Caos Nosso de Cada Dia, que é uma crônica, né? Um livro com as crônicas. E a partir daí ele fez vários, né? Temos aí a Travessia da Via Crucis. E eu não vou ler todos, né? Eu listei alguns, vocês podem ir acompanhando. Tem romance, escreveu romance também. Tem, olha aí, teatro, né? Peças de teatro, humor, entendeu? Então, temos um autor aí bem, né? Escreveu bastante, além do infanto-juvenil, conto, né? E temos aí no infanto-juvenil o nosso A Lágrima do Robô,
de 2006, ok? E assim, a gente agora fala um pouquinho, né, sobre os personagens. É um livro que não tem tantos personagens assim, né? Temos o Tavinho, que é o menino que gostava de robôs. Temos o Plínio, que é o robô central da história. Temos o Barata, que é o pai, a Aurora a mãe, a Clara a irmã. Não é um livro que tem, assim, muitos personagens principais, secundários, aqueles que simplesmente ocupam o espaço, não. É um livro que não tem tantos personagens assim. Alguns alunos gostam quando é dessa forma, porque dizem que fica mais fácil entender a história, não confunde na hora de repente fazer uma avaliação. Então temos aí um livro que não tem tantos personagens. E o que a gente fala da história? Tavinho, um menino fissurado pelo mundo dos robôs, né? Tinha o sonho de ter um robô e ele chegou a realizar esse sonho. Pessoal que lê o livro, comece a pensar aí. Ele conseguiu realizar o sonho de ter um robô, né? Naquele dia ele voltava da escola, encontrou o robô no meio da rua, né? Que havia caído do caminhão. O nome era Plínio, aquele robô que trabalhava numa montadora de carros, só que ficou ultrapassado e ele ia para o ferro velho, né? Em cima do caminhão, mas caiu do caminhão. O que o menino fez? Levou o robô para ser reprogramado, para poder, né, ser como um amigo dele. Então, aí ele realizou, né, o sonho de ter um robô. A história gira justamente em torno disso, né? Mas foi tudo tranquilo a partir disso. Ele levou para reprogramar, pensando em transformar o Plínio em um amigo, mas foi tudo tranquilo? A gente sabe que não, né? Só o que leu sabe que não, né? O pai dele odiava robôs simplesmente pelo fato de que um deles tinha tomado o seu emprego, né? Então, o menino e a irmã, eles disfarçaram o Plínio, né? Para poder conviver ali, mas um dia o pai descobriu, mas acabou aceitando, né? Uma história que sobe e desce, né? Que o pai dele, não é que ele tivesse uma aversão a robôs, né? Mas há de se entender que ele perdeu o emprego por essa troca da mão de obra humana, né? Para a mão de obra da tecnologia, as máquinas substituindo a mão de obra humana. Então ele tinha assim, uma revolta, porque quando ele pensava em robô, ele já pensava na falta do emprego dele por conta justamente de um robô, né? Então a gente tem aí dois paralelos na história, que os robôs substituem os humanos, como foi o caso do Plínio tendo substituído o Barata pai, do Tavinho. Mas quando o robô caiu do caminhão, o que tinha acontecido? Ele também tinha sido substituído por um robô mais moderno, porque ele já estava sendo considerado um robô obsoleto. Então, os robôs substituindo os humanos, mas os próprios robôs também sendo substituídos, né? Ele foi criado, Plínio, para trabalhar numa fábrica de carros e acabou causando a demissão de várias pessoas. Mas, de certa forma, ele também acabou sendo demitido. Ou, mais exatamente, ele ficou obsoleto. Foi ultrapassado e foi vendido por uma indústria que fabricava carrinhos de supermercado. Quer dizer, o material dele já seria uma espécie de uma reciclagem, né? O material seria usado para fabricar carrinhos de supermercado. Então, o livro, ele traça esse paralelo muito bem, né? Ele é muito fácil de entender essa substituição, até por conta do pai do Tavinho, ele não gostar dos robôs porque ele tinha esse motivo de ter sido trocado por um robô. E mais adiante já vai sendo contado no início do livro que ele cai do caminhão quando ele está indo para uma reciclagem. Ele já não servia para a indústria, ele também foi substituído. A gente diz, de certa forma, demitido, porque o robô não seria demitido, porque ele não é um humano, não tinha seus direitos trabalhistas, né? Mas ele acabou também sendo substituído, né?
Então, também tem aí para a gente ressaltar, né, a relação familiar, né, do pai com os filhos, a esposa. O livro traz isso muito bem. E temos também a questão do desemprego, porque quando ele tem toda essa mágoa com relação ao robô, né, que o robô, ele associa o robô a algo que foi ruim para ele, porque ele ficou desempregado, né, por conta da chegada do robô, e também o desenvolvimento constante da tecnologia, né? O Plínio, ele foi reprogramado, foi levado para casa, mas ele já estava ultrapassado. Ou seja, mostra, né, que apesar dele em algum momento ter chegado como novo, ter chegado, digamos, com uma sensação, né, empregados terem sido demitidos, porque hoje quem faz é o robô tem o poder de fazer. Mais adiante, o que aconteceu? Ele já estava sendo substituído porque surgiu uma nova tecnologia, robôs mais modernos que de repente trabalhavam com mais agilidade, ou gastavam mais bateria, né, tinham mais economia de bateria, ou faziam uma gama maior de atividades, enfim, o desenvolvimento constante da tecnologia que a gente vive, né, que a gente vivencia. Então, dessa forma, nessa videoaula, a gente tenta dar conta, obviamente, que rapidamente, do conteúdo do nosso livro paradidático do segundo bimestre, A Lágrima do Robô. Tentamos conversar um pouquinho sobre o autor, falei um pouquinho, né, da experiência dele no jornal, como cronista, que daí surgiram a maior parte dos livros dele. Ele não passeou apenas por esse espaço infanto-juvenil, não, ele escreve peças de teatro, crônicas, né? É um autor assim com uma gama bem ampla, né, de trabalhos. E exatamente a gente falando aí do livro, a gente comentou um pouco sobre os personagens. Tenho certeza que vocês anotaram tudo quando leram, porque fez parte lá, né, aquela direção que eu dei para vocês no início do bimestre. Falamos um pouco do sonho, era o sonho realmente do Tavinho ter, mas não ter sido tão simples, o motivo de não ter sido tão simples, e essa questão. Nisso, quando a gente vive que não foi tão simples, a gente tem um contato todo com esse ambiente familiar, a gente tem esse contato com o ambiente, né, dele na família, tudo que aconteceu, ele foi que foi vivendo naquela época, e temos aí a questão do desemprego do pai e da tecnologia. Então, assim, eu espero que vocês tenham lido, espero que vocês tenham aí curtido esse primeiro paradidático, né, de 2020. Eu acredito que tenha sido uma experiência bem legal. Então, a gente vai ter oportunidade de voltar a falar sobre o livro, mais pra frente a gente vai conduzindo isso aí, ok? Então, fiquem bem, pessoal, continuem em casa, em breve daremos continuidade, ok? Até mais!